Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-nos o vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu gosto sempre de começar com a Ave Maria, com essa oração do Espírito Santo, porque eles ajudam muito a gente, né? As palavras que a gente vai dizer, aquilo que a gente preparou, mas também o seu coração, que está aí do outro lado. Quero dizer que é recíproca admiração, viu? Saímos muito em missão, né? Muita não, mas algumas, suficiente para te conhecer um pouquinho melhor, né? E essa admiração ela é recíproca pelo teu ministério, por tudo aquilo que você faz. E assim, meus irmãos também no Ministério de Música, agradeço aí a acolhida de vocês. E a você que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Uma grande alegria estar com você nessa tarde. Mandar um abraço também para o pessoal da FM Dom Bosco, 96.1, lá de Fortaleza, Ceará. Até divulgaram lá também essa pregação, que eu faço com eles lá um quadro, no programa Manhã Dom Bosco. O quadro chama Teologia do Corpo na Prática. E a gente fala tantas coisas a respeito dessa vocação do matrimônio, né? E o pessoal lá divulgou também, porque é interesse de muitos aqueles dos ouvintes. Então, mandar um abraço para Ana Lúcia, para Jocasta Pimentel, para Renata, para todos da Rádio Dom Bosco, né? Pessoal que acompanha também os ouvintes do programa Manhã Dom Bosco. E tamo junto, viu, galera? Deus abençoe vocês aí. Tema dessa tarde, né, é exatamente esse que o Cassiano vinha falando. Será que tenho vocação ao matrimônio? Eu um dia fiquei pensando muito sobre isso. Será que eu tenho vocação ao matrimônio? Aquela coisa, que o chamado, quando eu conheci a Deus. Né? Será que Deus quer que eu seja padre? Será que Deus quer que eu vá para a Canção Nova? E eu fui atrás. Né? Eu fui do seminário diocesano, eu vim aqui para a Canção Nova várias vezes, atrás da equipe vocacional. Mas essa dúvida ficava me inquietando, né? Depois de ter entrado mesmo na Canção Nova, será que é para mim, Deus me chama ao sacerdócio, ou é para mim, né, me casar? Eu fiquei com essa dúvida. E graças a Deus eu soube discernir. E para você também, né, jovem, que tem talvez essa dúvida, que quer saber, poxa, mas talvez as pessoas até pensam uma certa frustração, porque os seus relacionamentos muitas vezes não dão certo, e fica pensando, será que eu tenho vocação mesmo para esse negócio? Então é sobre isso que a gente vai conversar agora nessa tarde. E também aos casados, né? Eu disse no texto Mariano na terça-feira, falei que com essa pregação, lembrando fatores que nos fazem reconhecer a vocação ao matrimônio, você, casado, é convidado a recordar a sua vocação e refazer também o seu matrimônio. Restaurar também o seu matrimônio. Alguns sentimentos, algumas coisas que você acreditava, que talvez tenham ficado adormecidas ou mesmo mortas aí em você. Ressuscita isso aí, né? Recordar, ressuscitar e renovar o seu matrimônio. É esse o convite que eu tenho para você. Eu convido a todos a abrir a sua palavra em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 3. Mateus, capítulo 19, versículo 3. Diz assim: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então coloca primeiro essa frase aí no seu coração. O que Deus uniu, o homem não separe. Talvez você está em crise aí no seu casamento e esse tempo tem sido exigente, a família toda em casa, muitas vezes.
E as exigências vão se multiplicando. Meu Deus do céu, quando chegou, né? Porque no início as crianças da gente não tiveram tarefa escolar, mas quando chegou depois as tarefas escolares, meu Deus do céu, como que multiplicou? A nossa tendência nesse tempo, muitas vezes o problema vem de fora. É o trabalho que você tem que dar conta, é a tarefa escolar, mas no calor das emoções ali dentro de casa, a nossa tendência é culpar quem está do lado. Você não faz isso, você não faz aquilo, e aquilo que talvez estava em crise, ou começo de uma crise, explode agora nesse tempo. Então calma, pensa bem nisso aqui, isso que você se comprometeu um dia, ou isso que você um dia quer se comprometer também. O que Deus uniu, o homem não separe. Até digo o pessoal que tem vontade de casar também, agora essa é a época, né? Se você estava sem grana e queria casar, tal, agora, né? Só pode, é exatamente isso que eu ia falar. Só pode os noivos, os padrinhos, olha lá os pais dos noivos, né? Então depois ali 2 frangos resolve o problema, né? Então, beleza. Vê aí, ó, essa é a hora, viu? Perguntaram então: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede a sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem homens impossibilitados de casar-se, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim por mão humana. Outros ainda por causa do reino dos céus. Se fizeram incapazes do casamento. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa de outra denominação e ele falou assim para mim: poxa, eu até admiro a religião católica e tal, mas eu só não entendo esse negócio de celibato de padre. Falei: mas como não? Foi Jesus que instituiu o celibato. O quê? Como assim? Jesus instituiu o celibato. Falei: Jesus não era celibatário? Era. Então, aí já começa, né? Mas olha essa palavra de hoje aqui. Se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. Então, se você tem a vocação do casamento, se você se casou, você não vai entender isso aqui na profundidade. O que é a vocação do celibato, né? De fato, existem homens impossibilitados de casar-se, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim por mão humana. Aí, presta atenção aqui. Outros ainda, por causa do reino dos céus, se fizeram incapazes do casamento. Jesus está dizendo aqui que algumas pessoas, eles vão sair daquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz no número 1603. A vocação ao matrimônio, ela está inscrita no ser humano. A Gabi falava isso agora de manhã. Ela leu esse trecho do parágrafo do Catecismo e ela leu. A vocação ao matrimônio, ela está inscrita em todo mundo. E aí uns vão realizar ela sendo esposo da igreja, esposa de Cristo. Mas a grande maioria de nós é chamado para isso aqui. Aí Jesus fala: quem puder entender, entenda. Né? Por quê? Por que Jesus fala esse tipo de palavra? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, quem tem ouvido é para ouvir mesmo, né? Agora esse tempo é para segurar a máscara também. Mas quem tem ouvido é para ouvir. Mas quem puder entender, entenda. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus quer ir lá no íntimo de cada um, porque você vai entender aquela situação a partir do momento que você tem a vocação. E assim também é o chamado matrimônio. O chamado do matrimônio, ele é inscrito no seu ser. Mas você tem que ir aos poucos colhendo esse chamado. Colhendo de Deus
se realmente você tem aquela vocação a dividir a vida com uma pessoa. E aí, diante da dificuldade que Jesus colocou aqui, com certeza você, quando lê esse trecho, você mesmo diante da dificuldade, você pensa, poxa, eu ainda tenho disposição para me casar. Por quê? Porque você está entendendo. Você está entendendo. Os seus ouvidos, os ouvidos do coração estão funcionando agora nessa hora. Jesus está falando com você. Jesus está mexendo com o seu interior. E é assim que a gente entende uma vocação. O que é vocação? Está cansado de saber, está careca de saber que é chamado, significa chamado. Então Deus está te chamando. Mas como que Ele chama? Realmente Deus fala ao coração. Toda vocação, ela é dom e tarefa. O que é dom? Dons são as capacidades que Deus te deu, Deus colocou em você. E durante a sua vida, você vai experimentando essas capacidades. Desde criancinha. A gente percebe a diferença das crianças. Um tem mais facilidade de fazer amizade, o outro já é mais tímido. Depois, quando entra na escola, a gente percebe as nossas habilidades para matemática, para português, para isso, para aquilo. Ou seja, nós começamos a nos conhecer. Então, os dons para o matrimônio também, você vai reconhecendo em você. Você vai se vendo dentro de um matrimônio. Por quê? Porque você tem os dons. Você tem as capacidades. E também é tarefa. Toda vocação é missão. Toda vocação é missão. Então tem atrelado junto uma tarefa. Eu assisti a pregação da Gabi, toda ela, e ela falava, do serviço. Então, você nasceu para servir. Uma coisa que eu gosto de dizer, ninguém veio ao mundo a passeio. Ninguém veio ao mundo a passeio. Você veio nesse mundo para servir. Tudo aquilo que Deus colocou em você foi para servir o outro. Mesmo os dons que fazem com que você tenha o seu sustento. Você desempenha uma profissão, muitas vezes, mas recebe um salário, é o seu sustento, mas o teu trabalho, pode ver, ele é para os outros. Então, toda vocação, ela é dom e tarefa. E como que a gente vai percebendo isso? Através dos nossos sentidos, através da nossa razão, através da nossa alma, através da nossa percepção. A pessoa que tem uma vocação, ela vai sentindo uma atração constante por aquele modo de vida. Não somente uma atração constante, mas uma identificação com os dons. O engenheiro gosta de matemática desde pequeno, contrário de mim. Ele tem facilidade com aquilo ali. Ele vai se percebendo. Ele gosta de ver obra, gosta de ver trator mexendo com terra, aquelas coisas desde pequenininho. Ele tem um certo interesse. Então, se você é vocacionado ao matrimônio, quem é vocacionado ao matrimônio tem atração por este estado de vida. Por tudo aquilo que diz respeito a esse chamado. Você se vê dividindo a sua vida com outra pessoa? Dividindo a vida, estou dizendo dividir tudo. Dividir o seu tempo, dividir as suas decisões. Eu estou falando, e quem tem a vocação ao matrimônio, com certeza alguma coisa vai vibrando dentro de você aí, porque você vai, claro, eu quero, é isso que eu quero, mas não é fácil se eu falar para você. É difícil alguém pegar lá o seu celular e sair mexendo lá, muitas vezes, peraí, que tem muito casal que briga por causa disso. Mas está escondendo o que um do outro, A minha melhor amiga, a pessoa que eu mais tenho amizade no mundo, chama-se Kellen Galvão Arquejada. É minha esposa. Por quê? Porque é com ela que eu divido tudo.
mas é desafiante. Tem lá os seus desafios. E aí que é bonito quando a gente identifica a vocação. Essa atração, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela acaba acontecendo também até para com os desafios, até com aquilo que é difícil naquela vocação. Você sente uma atração por aquilo. Você sente que certas coisas elas são trabalhosas. Elas vão ser difíceis, mas são elas que dignificam aquele modo de vida. Já viu médico ter medo de sangue? Não tem, né? Até aquilo que é desafio na vocação matrimonial vai te atrair. Serviço de casa, meu Deus do céu, nunca trabalhei tanto na minha vida depois que eu casei. Louça brota assim da pia, né? Eu falo que em casa eu faço várias lives. Live a louça, live o chão, live o tempo todo, meu Deus do céu. A Gabi também partilhou aqui cedo aqui com a gente aqui um pouquinho daquilo que é a vida de casar depois que vem filho. Um acorda na madrugada, o outro não acorda, aí o que não acorda, acorda cedo, aí você tem que, né, ficou a madrugada, depois acorda cedo também de novo. Tem algumas coisas que você gosta de fazer, você não encontra mais tempo. Tem dia que você acha que você não vai nem respirar, mas você está sentindo atração. Você não vê a hora de ver os bacurizinhos correndo pela casa, fazendo bagunça. E faz bagunça, meu Deus do céu. É serviço de casa, é criança. São tantas situações desafiantes, né? É a história da pessoa com que você se casou. Você cortava o queijo, aquele queijo redondinho, aquele queijo mineiro, do meio para fora, assim, sabe? Fazia aquela fatia, igual de pizza, assim. Aí o seu cônjuge, né, ele corta aqui nas beiradas, aqui. Aquilo te irrita com a força, aquilo parece que é a pior coisa do mundo fazer um negócio aqui. Por que não faz isso aí? Por que não corta certo? Mas que jeito que é o certo? É o seu ou é o meu? Então, não tem coisa que no casamento não tem o certo, não tem o errado. É o jeito de vocês. Vocês vão ter que se adaptar. Só que quem tem a vocação ao matrimônio vai vibrando conforme eu vou falando todas essas coisas aí. Tem casado que dá risada, tem casado que tá vendo, poxa vida, né? Nossa Senhora, como que é difícil realmente isso aí. Tá pensando isso. Mas você que tem a vocação ao matrimônio, você tá pensando aí, olha, nossa, como que eu queria estar vivendo isso? Verdade ou não é? E já que a gente está falando nos desafios, né, eu já mostrei para você aqui como que você pode identificar a vocação ao matrimônio. Então você tem uma atração constante por esse modo de vida? O padre tem uma atração constante pelas coisas do altar. A pessoa que tem a vocação a uma vida religiosa, aí morar num convento, num mosteiro, alguma coisa, ele tem uma certa atração por aquele modo de vida, pelo silêncio que se vive lá, muitas vezes por viver enclausurada, só rezando e fazendo as atividades próprias ali. Mas você que tem a vocação ao matrimônio, você fala, meu Deus do céu, imagina viver desse jeito. Por quê? Porque dentro de você, você vai percebendo aonde está essa atração constante. Uma vez, lá em Fortaleza, quando eu morava na casa de missão lá, o menino veio desesperado, chorando, conversar comigo. Santo, preciso ser atendido. Vamos lá conversar. Sabe o que é? É que as senhorinhas lá do meu grupo de oração rezaram para mim lá, tal. Aí uma me viu atrás do altar levantando a hóstia, a outra me viu com a túnica branca. E aí? Não, mas eu não quero, eu pensei a vida toda em casar. Ô meu filho, se Deus fez um pé de limão, Ele vai pedir que dê uma laranja? Não. Então, muito bonito, as senhorinhas, o povo lá do seu grupo de oração, até rezar por você, rezar pela sua vocação. Mas você sente, né, essa atração pelas coisas do altar, vestir túnica, você atrás do... Você se vê assim? Não, a vida inteira eu me vi casado, era o que eu queria, pedindo para Deus. Então, como é que Deus fala com elas lá e não fala aqui com o teu coração? Deus não é incoerente. Deus vai falar com você.
Deus vai colocando essa vocação no seu coração. Talvez seja aos poucos. Às vezes também pode acontecer de você a vida inteira pensar em se casar e de repente, né, você começa a se ver atrás do altar, você começa a se ver vivendo uma vida religiosa, usando um hábito, né, consagrado ao celibato. Mas Deus vai colocando aos poucos no seu coração aquilo ali. Ele não vai te enfiar a goela abaixo, falar, não, a vida inteira você quis casar, e agora eu te mostro aqui outra vocação. Não é assim, Deus não é incoerente. Deus vai nos conquistando. Por quê? Porque foi Ele mesmo que deu esse dom e essa tarefa para você. Então, primeira coisa, olha o seu coração. Existe essa atração constante pelas coisas do casamento? Você está passeando no meio da rua e você é homem, né? Aí você passa na frente de uma vitrine e você vê uma... Você não está namorando. Aí você vê lá uma roupa feminina lá. Nossa, adoro mulher quando usa vestido desse jeito assim e tal. Ai, queria tanto ter uma namorada para dar um presente desse para ela. Vocação ao matrimônio. Ah, um dia você pensando ali, como que seria a minha futura casa, meu futuro lar, queria os móveis assim, tudo aço escovado, né? Ou então tudo branquinho, não sei o que tal. Vocação ao matrimônio. Ah, eu quero estudar, né? Vou me formar nisso, naquilo, aquele curso ali e tal, porque eu quero dar, não quero ser rico não, mas eu quero dar uma vida digna àquela que será minha futura esposa, meus filhos e tal. Vocação ao matrimônio. E ao mesmo tempo, você vai percebendo, né, os seus dons, uma identificação aquele dom, aquela tarefa com aquilo que você tem de potencialidades. Agora eu vou pegar no pé, viu? Agora eu vou pegar no seu pé. Eu não acredito em vocação ao matrimônio a pessoa que não sabe ferver um leite. O jovem dentro de casa que não sabe fazer nada, não sabe arrumar a cama, levanta, não arruma a cama. Tem mãe que está gostando aí agora do que eu estou falando. Tem mãe que está adorando. Eu não acredito em vocação, Mateus. Você não sabe fritar um ovo, minha filha, meu filho. E aí, né? Como é que faz? Como eu disse agora há pouco, eu nunca trabalhei tanto na minha vida depois que eu casei. Quando eu casei, né, que era só nós dois, sábado era o dia da faxina. Então a gente trabalhava os dois, né? Nós dois trabalhamos aqui na fundação, eu e minha esposa, nós trabalhamos aqui na fundação, então sábado era o dia da faxina. Porque não ficava ninguém em casa, a gente passava uma vassoura ali e tal, né? Durante a semana dava pro gasto, dava para manutenção da coisa. Então sábado a gente fazia faxina. Hoje, com 2 crianças em casa, uma pequenininha que aprendeu a andar agora, 1 aninho, a outra com 5 anos, que corre o tempo todo dentro de casa, porque não pode sair tanto também, né? Vira a casa de cabeça para baixo. O dia da faxina é todo dia. Tem dia que a gente consegue, tem dia que não consegue, mas o dia da faxina é todo dia. Mas a gente vibra com isso. Uma vez eu até fui confessar com, né? Claro, fui confessar com o sacerdote, tem que ser com o sacerdote, né? Aí ele me dizia assim, eu falava do meu cansaço, que muitas coisas que eu queria fazer eu não conseguia. Coisas de bondade para minhas filhas, bondade para minha esposa. Eu tinha aspiração, mas eu não conseguia fazer. Ele falou assim, louve a Deus por aquilo que você está fazendo. Porque se você está cansado, né, não dá conta de fazer algo a mais, não dá conta de fazer aquilo que está ali, que precisa fazer e muitas vezes não faz, louve a Deus porque você tem uma família e porque você tem esse trabalho. E a gente começa a ver diferente um pouquinho, né? Aqueles afazeres de casa ali, começa a ver um pouquinho até as pessoas diferentes, assim, não, eu preciso colocar mais carinho aqui, eu preciso fazer mais com amor essas coisas aqui. Já que eu tenho, né, isso aqui para fazer, então é minha oportunidade de amar fazendo isso aqui. Às vezes não é reconhecido, às vezes não é visto, até por causa da correria. Mas eu durmo tranquilo, porque eu fiz com amor. Mas então, né, nos desafios, né, da vocação, se você identificou essa atração constante e que os seus dons, né, eles vêm de encontro com aquilo que é pedido no matrimônio, aí, né, a gente entra dentro daquilo que são os desafios da vocação. E que muitas vezes você vai vibrar com isso aqui também.
Eu gostaria de lembrar aqui, até os casados também, das 3 perguntinhas que o padre fez no dia do sacramento do matrimônio, e que você disse, sim, né? Aquela hora célebre do sacramento. E que você, solteiro, também você vai pensando aí. Primeira coisa que o padre pergunta, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Deixa eu te perguntar, independente de você estar namorando, você se vê dividindo a sua vida com outra pessoa? Por que eu pergunto independente de você estar namorando? Porque é racional, porque é deixa a paixão de lado, né? Se eu perguntar para você que está namorando, você começou a namorar um mês atrás, você está altamente apaixonado. É claro que você vai dizer que sim, é de livre e espontânea vontade. Mas tem a paixão, tem um sentimento que te arrasta para aquilo ali. Não é de livre e espontânea vontade. Agora, quando você deixa essa paixão de lado, para e pensa racionalmente, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Você se vê dividindo toda a sua vida com outra pessoa? Muitos casais não fazem assim por causa daquilo que o mundo apresenta, daquilo que o mundo prega. Mas o casal cristão é convidado a suas decisões serem tomadas todas com o seu cônjuge. Eu não posso sair daqui dessa pregação e sair por aí fazendo coisas, né? Gastando o meu tempo, gastando o nosso dinheiro, gastando os recursos de dentro de casa, né? Do jeito que eu quero somente. Não, tem que se conversar, tem que se chegar num acordo. Você se vê dividindo a sua vida com outra pessoa? Segunda coisa que o padre pergunta no sacramento. Promete ser fiel? Promete ser fiel? O homem sonhava toda noite, falava o nome de uma mulher, que não era a esposa dele. A esposa dormindo ali do lado ali, ele falava outro nome, né? Ai, Jurema. Até suspirava de noite. Ai, Jurema. No outro dia ele acordou a mulher com um bico desse tamanho assim. O que foi, mulher? Essa cara de Deus o livre aí? Essa noite você estava falando o nome de outra mulher aí. Ah, esquenta não, sabe o que é? Isso é uma égua que tem lá no jockey, eu apostei nela. E eu achei que eu estava torcendo ali, né? Ai, que bom, então a esposa já ficou de boa, né? Ele pegou, foi trabalhar. Quando voltou, a mulher está com o cara amarrado de novo. Outra vez, mulher? Ei, que foi agora? Jockey, né? A égua ligou para você aí hoje. Você prometeu ser fiel. A fidelidade nossa, ela começa com um olhar aqui, andando na rua. Eu não posso ficar olhando para as moças. As moças não podem ficar olhando, né? As casadas não podem ficar olhando aí também para os bonitões aí na rua, não. Gente, isso aqui é tão sério, né? Eu brinquei, mas agora vamos entrar na coisa séria. A questão da fidelidade no matrimônio. Jesus falou que a gente peca, né, até com o olhar. Uma vez conversando com um padre exorcista, ele falou assim, vocês não têm ideia da quantidade de demônios que cercam uma pessoa que comete adultério. Vocês não têm ideia da quantidade de demônios, de tudo quanto é tipo de imundície que cerca uma pessoa que comete adultério. Sabe o que a sua igreja diz sobre ser fiel no casamento? A sua fidelidade, ela é sinal no mundo, a sua fidelidade, ela é sinal no mundo da fidelidade de Cristo à sua igreja. É pouco isso aqui? Quando eu sou fiel à minha esposa, o mundo todo acredita que Cristo é fiel à sua igreja. Meio que no inconsciente, meio que no lado espiritual da gente, mas a gente vai entendendo isso aqui.
E essa pergunta do padre, ela acompanha outras perguntinhas ainda. Você se compromete a amar e respeitar na alegria e na tristeza? No tempo normal e na prorrogação e na pandemia, né? Na saúde e na doença. Gente, a gente casa. Muitas vezes os casais ficam pensando, poxa, mas ela vai ficar assim linda, maravilhosa a vida inteira. Não, a vida inteira ele vai prover para mim. A vida inteira eu vou ter um braço direito aí. Gente, a gente nunca pensa que talvez a pessoa seja impossibilitada de trabalhar. Impossibilitada do ato conjugal. E aí? Mas, porque no namoro você conheceu tão bem aquela pessoa, você se comprometeu com o seu coração, com a alma dela também, com Cristo, que você seria fiel para sempre, independente daquilo que houvesse. Na riqueza e na pobreza, na gordura e na magreza também, né? Que a pessoa muda, não só no físico, mas muda. Todos os dias da sua vida, e aqui é importante, tem casal que tira isso aqui do rito, que pede para tirar, até que a morte os separa. Eu não gosto que lembra da morte no dia do casamento. Mas vai morrer um dia, não tem jeito. A morte não esquece de você. Até que a morte os separe. Outra perguntinha do padre. Estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los na fé do Cristo e da sua igreja? Gente, quem não gosta de criança não tem vocação para o casamento. É condição fundamental para o casamento. Você gosta de criança? Tem gente que chama de criança, né? Alguns são mesmo, rapaz. Sabe por que existe a palavra mal educado? Porque a criança que é criança é porque ele foi mal educado. Mal educado por você que é pai e mãe. A criança não tem culpa. Foi você que não ensinou. Mas a criança faz xixi, faz cocô. Às vezes quando solteiro você tem certos nojos. Quando você casa, que você tem criança, você perde esses nojos. Verdade ou não é? Tem ranho, aqueles ranhos correndo até no chão. Aquele negócio aqui assim, né? Criança tem hora que não escuta direito. Isso aconteceu mesmo, lá uma vizinha minha. Ela chamando o menino subindo num lugar perigoso. Menino, desce daí. Menino, desce daí, é perigoso. Sai daí, sai daí. O menino subindo e não, fingindo que não está escutando. Você até pensa, né? Será? Vou levar para fazer um teste de audiometria, ver se é surdo, porque tem hora que não escuta. Aí ela virou assim e falou para mim, quer ver como é que não é surdo? Ô fulano, quer um chocolate? Na hora. Mas tem criança, tem hora que ele não quer escutar. Você gosta de criança? Você se compromete a educá-los, né? Recebê-los como dom de Deus. A gente vê cada absurdo, tanto para um lado quanto para o outro. Tanto para uma violência com as crianças hoje. Essa semana a gente teve, né, várias notícias a respeito disso. O desrespeito à vida, né? Mas também a gente tem um descaso do outro lado. Crianças educadas pelo celular. Meu Deus do céu, tem pai... Tem hora que eu tento entender. Tem pai e mãe que muitas vezes deixa o filho ser criado pelo desenho animado. Pela televisão, por aquele programa de televisão, por aquele youtuber. Pela internet, pelo celular. Interessante que a gente vê que tem cada vez mais matérias que falam que os inventores dessas tecnologias, eles não davam as próprias tecnologias que eles inventaram para os seus filhos. Mas eu e você, nós damos. Porque é mais fácil, muitas vezes, né, para o moleque ficar quieto ali. É para você brincar junto. É para você brincar junto. Eu estou falando que muitas vezes é desafiante, porque eu faço esse exercício. Tem hora que eu falho, mas de abaixar, de descer, falar no nível da criança, brincar com ela. De pegar no colo, de pular, jogar para cima. Criança precisa disso. Criança precisa. Como é que você quer formar amizade com o seu filho se você não brinca com ele?
Na brincadeira você vai colocando regras, as regras da brincadeira, você vai ensinando as regras da vida, como é que vê, como é que se vive. Você sabia que o dom da paternidade e da maternidade, na verdade, eles vêm de Deus? Deus é mãe e é pai. Nós precisamos conhecer Deus através da nossa mãe, que pega, nos abraça. Quando você machuca, né? Rala o joelho, arranca a tampa do dedão. Para quem que você ia? Para a mãe. Por quê? Porque a mãe é esse... o amor materno ele é entranhado, ele é feito de amor e acolhida, ele é feito de abraço. Quando a gente conhece Deus, a gente conhece esse amor que nos envolve, que nos abraça. Mas o amor de Deus também ele é feito de estímulo e solicitude. Deus chama um profeta que não sabe nem falar direito e fala, vai para uma terra distante. Mas o que eu vou falar? Não, vai para frente, o pai é esse. Aí muitas vezes a gente só conhece o Deus, né? Essa geração só conhece o Deus que só me pega no colo. Na hora que Deus fala, vai, né? Sai da casa do seu pai, vai para uma terra distante, vai nessa missão, não sei o quê. Ai, Senhor, eu tenho medo. Por quê? Porque muitas vezes o pai não foi presente. Como é que ele vai ver Deus que está com ele? Ele, vai, eu acredito em você, vai junto. Não escutou essas palavras do pai, como é que vai entender Deus depois? Que Deus está mandando ele? Não entende. Precisa estar junto, gente. Mas tudo isso está acabando meu tempo para dizer que o casamento, ele se resume à doação de si. Doação de si. Se você não quer se doar, se você, não, eu me dou o tempo todo, mas agora eu quero esse tempo para mim, agora eu preciso desse dinheiro para mim, agora eu quero esse direito para mim, agora eu preciso ser feliz. Então você não tem vocação para o matrimônio. Aliás, você não está nem sabendo ser feliz. Se o Cristo veio a esse mundo e disse que não veio para ser servido, mas para servir, qual que você acha que é a tua vocação? Casamento é serviço. Casamento é serviço. E começa o serviço para o cônjuge. As crianças, os seus filhos só vão entender a sua paternidade, a sua maternidade através do seu cônjuge. É aí que começa. Marido que não dá carinho à sua esposa, não se aproxima dos filhos, os filhos não se achegam a ele. Esposa que não reconhece, que não dignifica o seu marido dentro de casa, na frente dos filhos, os filhos não reconhecem o pai. Não reconhecem aquilo que o pai faz. É através do cônjuge que você é chamado a essa linda missão, mas é doação de si. São João Paulo II diz na obra Teologia do Corpo, ninguém é feliz sem um dom desinteressado de si mesmo. Ninguém é feliz sem um dom desinteressado de si mesmo. Quanto mais eu tento puxar as coisas para o meu lado, cada vez mais eu vou cavando um buraco para me enfiar cada vez mais lá dentro. Vou me enchendo de coisa e nunca me realizo. Você tem um sonho para realizar, você vai lá e realiza, amanhã você tem outro. Ao contrário, quando você se preocupa com a felicidade do outro, você acaba sendo feliz também. Há mais alegria em dar do que em receber. Casamento é uma missão da doação de si. Só para encerrar, queria contar uma historinha rapidinho para vocês. Um casal ainda sem filhos escutou falar que existia uma tal fonte da felicidade. E eles foram atrás dessa fonte da felicidade. Ficaram sabendo que ela ficava dentro de uma floresta. Que ninguém nunca tinha chegado àquela fonte da felicidade. Nós queremos ser felizes. Nós vamos então beber dessa água para sermos completamente felizes. Eles ficaram sabendo que só uma pessoa tinha encontrado essa fonte, que era um senhor, um sábio que morava às margens daquela floresta. Então eles foram ter com aquele sábio antes de
entrar naquela floresta para procurar a fonte da felicidade. E o sábio dizia a eles: a floresta, ela só mostra a fonte da felicidade se a pessoa conseguir aprender com a floresta, se a pessoa conseguir ler o que a floresta está dizendo. Ah, então muito bem, nós queremos ir, né? Então, como vocês querem ir? Então, eu vou aqui ter um aprendiz aqui comigo, um jovem, que vai com vocês nessa jornada, porque tudo aquilo que eu passei para ele, ele vai poder transmitir para vocês aí durante o caminho. Então tá bom. E eles foram. E ficaram ali procurando aquela fonte da felicidade, e andavam ali no meio daquelas árvores, e procurando, e procurando, e procurando, e os dias foram se passando, e eles não acharam a fonte da felicidade. E cada vez mais procurando e procurando, uma semana, 2 semanas, 3 semanas e nada. Começou a acontecer que eles tinham que, naquela floresta, se virar para se manterem, né? Para comerem, para beber água. Então eles tinham que, em alguns momentos, saírem. A esposa, aquela esposa, ela ficava naquele lugar ali, ficava num lugar esperando, e os dois caçassem ou pegassem algumas frutas e trouxessem. Ali acendia uma fogueira, tudo, ela ficava ali. 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. Aquele jovem aprendiz começava a voltar mais cedo, porque ele tinha um vigor maior. Então, pegava o que tinha que pegar, voltava mais cedo que o marido. E ali, a esposa acendendo aquela fogueira, eles ficavam horas conversando muitas vezes. E aquela esposa começou a se apaixonar por aquele jovem aprendiz. Jovem, vigoroso, a entendia, conversava com ela, dava atenção. E ela começou a se apaixonar por ele. Passou mais 1 semana, 2 semanas, e aquele sentimento crescendo dentro dela. E nada de encontrar a fonte da felicidade. Chegou um dia, aquele jovem chegou mais cedo, ficou conversando com ela ali, como de costume, e ela sentindo aquilo ali. Quando o marido chegou, ela não teve dúvidas. Ela pediu um tempinho para ele, foi um pouco mais afastado, e falou: preciso dizer uma coisa para você. Eu estou apaixonada por aquele jovem aprendiz. Ele arregalou o olho. Aí ela disse assim: mas eu estou te contando isso porque você, sabendo do meu sentimento, você me ajuda a me policiar com isso. Você pode vir mais cedo também. Você pode conversar comigo um pouco mais a respeito disso que está acontecendo. Mas eu contando para você, a minha consciência, mesmo tendo esse sentimento, a minha consciência, ela fica limpa e me ajuda a não cair nessa tentação. Aquele marido, então, tomou a seguinte postura: se isso está acontecendo no seu coração, é melhor então nós voltarmos para a nossa casa e vivermos a nossa vida como nós estávamos vivendo antes. Eu desisto desse sonho da fonte da felicidade. Quando ele falou isso, o jovem, aquele velho sábio saiu de trás de uma árvore e disse: vocês encontraram a fonte da felicidade. Vocês encontraram a fonte da felicidade. Porque a floresta foi a metáfora da vida. E que diante dessas provações, né, da procura de algo exterior, vocês descobriram o maior tesouro que vocês tinham no seu interior. A fidelidade e o compromisso de um para com o outro. Para não perder a sua esposa, esse esposo foi capaz de renunciar ao seu sonho de encontrar a fonte da felicidade. Talvez de ser reconhecido também pelas pessoas, porque somente aquele sábio que tinha encontrado aquela fonte. Ele seria a segunda pessoa. Oh, que grande sabedoria você tem, você conseguiu encontrar, o seu esforço foi recompensado. E aquela esposa, diante aquilo que o marido estava muitas vezes procurando, da falta de atenção, ela foi a ele, se dirigiu e foi sincera com aquilo que vivia. Mas os dois, ambos ainda estavam acreditando no compromisso que eles fizeram um dia. Você pensa que eu inventei essa história? A floresta, a fonte, foi invenção minha.
Mas isso foi a história real de um casal próximo a mim que me contou isso. Para realizar o sonho do marido, a esposa saiu de casa e foi trabalhar. E chegou lá, tinha realmente um jovem, todo belo, todo vistoso, que lhe chamava a atenção. E ela estava se apaixonando. E ele, para não perder a esposa, ele falou, então se for para realizar o meu sonho que você está trabalhando, e isso significa te perder, então que você venha para casa, pode sair do emprego. Isso é história real, gente. Isso é história real. Talvez você esteja vivendo isso também. Ai, que bom que a gente, o tempo todo, pode recordar do sacramento do matrimônio. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quando a gente faz memória, a gente atualiza de novo para o hoje aquilo que foi a graça, aquilo que Deus colocou no seu coração lá atrás, aquilo que foi aquela bênção lá de um dia, aquilo que foi a força que Deus colocou dentro de você. E o sacramento do matrimônio, ele é sacramento, porque ele coloca a força de Cristo dentro de você. O sacramento nos faz ser mais fortes contra os nossos pecados relacionados àquele modo de vida, àquela vocação. Quem sabe os pecados sexuais do passado, Deus dá força, no dia do sacramento do matrimônio, Deus dá força para que você vença. Não elimina de um todo, mas dá mais força, uma força espiritual para que você vença aquilo. Deus pede que você seja fiel ao seu matrimônio. E porque Ele te dá essa força de você ser fiel dentro do seu casamento. Então faça memória agora, em clima de oração, vai fazendo memória das palavras ditas, dos contextos do seu casamento, das promessas que você fez. E você que sentiu que tem essa vocação, peça ao Espírito Santo que realmente vá ao seu coração nesse momento. Vá de encontro a todas as suas angústias. Quem sabe se você ainda não encontrou a pessoa certa, aquela pessoa com que você possa dividir a vida, com que você decida dividir a sua vida. Peça a Deus. Peça a Deus, peça a Nossa Senhora. Nossa Senhora é mestra em antecipar os tempos de Deus na sua vida. Peça a ela, peça esse vinho novo. Peça que coloque essa pessoa. Peça que lhe dê sinais, sim. Seja ousado, acredite em Deus, acredite na providência de Deus. Seja ousado, peça que Deus mande os sinais. Seja muito concreto na sua oração. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre os casais. Vem sobre os casais de namorados, os casais de noivos, os casais já dentro do matrimônio. Aquilo que cada um precisa, a necessidade de cada um. Se é passar mais tempo com os filhos, se é ter mais paciência com a esposa, com o esposo, se são as necessidades financeiras dentro de um lar. Vem hoje providenciando, Senhor, que Teu Espírito Santo seja capaz de já colocando a esperança no coração dessas pessoas. Ah, Senhor, que nos desperta para esse dom, para essa tarefa, para essa vocação tão linda, tão maravilhosa. Vai fortalecendo cada vez mais as pessoas. Com a força do Cristo, vem Espírito Santo de Deus. Vem derramando o sangue de Cristo sobre as casas, sobre os corações. Anula, Senhor, aquilo que são discórdias, aquilo que podem ter ficado de traumas dos corações das pessoas, por causa de uma palavra maldita, uma palavra mal colocada. Vem, Senhor, vem curando. Você que assiste essa pregação, seu cônjuge talvez não esteja em casa, mas você sente um profundo desejo de lhe pedir perdão. Peça a hora que ele chegar em casa. Vocês que estão
O casal aí dentro de casa, peça um perdão um ao outro. Lavem os pés uns dos outros. Lavem os corações uns dos outros. Peça perdão para o seu filho, para sua filha. Filho, filha, peça perdão para os seus pais. Nesse momento agora, eu peço que o Espírito Santo venha colocar um clima, uma atmosfera de reconciliação na sua casa. É uma retomada. É uma retomada. Aos jovens também, uma retomada da esperança no seu coração. Uma retomada daqueles sentimentos de querer ser melhor. Para aquela pessoa que um dia será seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo. Vai deixando o Espírito Santo realmente fazer borbulhar dentro de você essas coisas boas que o sacramento do matrimônio desperta em nós, vai fazendo a gente cada vez melhor, seres humanos melhores. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Vamos orar um pouquinho agora na linguagem dos anjos. Você que ora assim, se coloque em ordem de batalha. Solta a voz na linguagem dos anjos. Xandala canturia la baria la baria la baria la baria la baria la barie. Vem Espírito Santo. Xandala canturia handala baria la handala baria la baria la baria la baria la baria la bario. Xandala canturia la baria 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 la baria. Xandala canturia la baria la baria la baria la bario. Santidade, essa é a palavra que me vem ao coração. Santidade. Nenhum lar, nenhum matrimônio, nenhum namoro, ele é feliz realmente sem um desejo, sem um esforço das pessoas por uma vida de santidade. Você jovem que ainda não namora, você jovem que ainda espera uma pessoa, em especial uma pessoa de Deus na sua vida, sem a busca da santidade, nenhum relacionamento será feliz do jeito que Cristo quer que você tenha essa felicidade. Santidade, santidade no falar, santidade na forma de lidar com as pessoas, palavras que edificam uns aos outros. Santidade, busque santidade. Xandala canturia la baria la baria la bario la varia la varia la varia la baria la barie. Xandala canturia la baria la baria la baria la baria la maria la bario. Xandala canturia la baria 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 la baria. Que vem ao coração. Uma palavra que no primeiro momento que eu ouvi, quando o santo a trouxe, proclamando o santo evangelho, esse evangelho que foi partilhado conosco, essa palavra veio com uma força tão grande. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Sinto que nesta hora é uma palavra de libertação na vida de muitos casais. É uma palavra de libertação na vida de muitas famílias. Sinto que pela força, pelo poder desta palavra, o mal que estava instalado na vida de muitos casais, na vida de muitas famílias, agora é dissipado, é destruído, é aniquilado. Portanto, o que Deus uniu, o que é projeto de Deus, o que é vontade de Deus, o mal não prevalecerá. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você que é casal, você que é família, que você possa proclamar agora: sim, a minha casa é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, a minha família é uma bênção. Proclame agora a bênção sobre a vida dos seus filhos. Sim, os meus filhos são uma bênção. Você que talvez tenha
esbravejado tanto nesses últimos tempos, até mesmo falado coisas absurdas a respeito dos seus filhos. Proclame agora a bênção sobre a vida dos seus filhos, a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu matrimônio, sobre o seu casamento. Sim, é uma bênção. A sua casa é uma bênção, é um lugar de bênção, não é um lugar, não é um reduto de briga, de ódio, não é um lugar para você ficar distante, mas é um lugar onde você precisa se encontrar aconchego, alegria, paz. É o lugar que você precisa desejar estar, é o lugar que você mais precisa amar na sua vida. É a sua casa, é a sua família. Por isso proclame mais uma vez essa palavra. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Nem o mal, nem o pecado, nenhum desejo pelo pecado, pelas obras da carne, nenhum mal agora possa mais intervir na sua vida, no seu matrimônio, na sua casa, na sua família. E o Cassiano dizendo isso, também outra palavra que me vem ao coração é que dê mais uma chance. Dê mais uma chance. Não é para o seu marido, não é para sua esposa, é para você mesmo. Que todo espírito de separação, de enganação, caia por terra agora na sua vida. Não se separe, não se separe. Dê mais uma chance a você. Dê mais uma chance a essa família. Dê mais uma chance aos seus filhos. E essa palavra dê mais uma chance também, me vinha muito forte esse sentimento. Você pensando em abortar, por causa da situação financeira, por tudo aquilo que aconteceu nesse tempo com você. Não faça isso. Não faça isso. Dê uma chance a essa criança. Ela vai ser uma bênção na sua vida. Ela será uma bênção na sua vida. Você vai ver isso. Não é vontade de Deus que você provoque esse aborto. Não é vontade de Deus que você provoque esse aborto. Deus quer essa criança na sua vida. Deus quer essa criança na sua vida. Dê mais uma chance. Xandala canturia la barela 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 bario. Xiri canturia la barela 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 mario. A minha família é uma bênção. A minha família é do Senhor. A minha família é uma bênção. A minha família é do Senhor. A minha família é uma bênção. A minha família é do Senhor. A minha família